revelado o salmo que os inimigos temem. Oração profética e poderosa do Salmo 6 para a cura divina. Na pequena cidade de São Miguel, o céu parecia mais azul e o ventinho trazia um toque de esperança, mas Maria sentia seu coração pesado. Com os olhos marejados, ela atravessou a porta da igreja, seu ponto sagrado, a coluna onde a fé da comunidade se encontrava. O altar reluzia com velas acesas, cada chama uma oração silenciosa. São Miguel, intercede por nós! Clamou ela, como um eco que ressoava nas paredes antigas. Desde que seu amado filho, Lucas, enfrentava uma enfermidade aterrorizante, Maria se entregou completamente à fé. Com a voz embargada, em meio às lágrimas, pediu por milagres. Sua ousadia expansiva era palpável, a atmosfera parecia vibrar com a presença do divino. O murmúrio da congregação envolvia a igreja como um manto protetor. As palavras do pastor, dotadas de poder sobrenatural, falavam com força. O Salmo 6 é uma oração poderosa. Clamem por cura, clamem por amor, Deus está aqui. Maria sentiu fervorosamente, sentindo um arrepio ao pensar na possibilidade de seu filho recuperado. Mas uma sombra de dúvida começou a assombrar seu espírito. Amigos e familiares, que antes se uniam em fervor, agora pareciam hesitar, questionando a eficácia das orações. Talvez devêssemos aceitar a vontade de Deus, sussurravam. Maria não podia, não queria, aceitar. Ela sentia a presença do santo em seu coração, um guarde peregrino dos aflitos. Determinada a ver heróico, ela pegou uma cruz feita pela avó, a mulher que sempre falou sobre a força da intercessão. Com firmeza nos passos, Maria caminhou em direção à capela de São Miguel, sabendo que algo transcendental estava prestes a acontecer. Era uma jornada longa, mas a cada passo, sua fé crescia. Ela sentia que a terra vibrava sob seus pés e os pássaros cantavam em harmonia com suas súplicas. O som da natureza envolvia sua alma, e a iluminação dourada do sol parecia consolar seu desespero. Ao chegar à capela, um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. Ao ajoelhar-se, Maria se sentiu envolta por uma luz intensa, algo surreal e divino, um abraço celestial. As lágrimas corriam livremente, e ela clamava, São Miguel, a cura do meu filho. Não me abandone neste momento de dor. E a paz, tão profunda, desceu sobre ela como um bálsamo, dissipando as incertezas que há dias a atormentavam. Era como se os anjos escutassem suas súplicas, e esperanças se renovassem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram, e enquanto Maria retornava para casa com um coração leve e uma fé inabalável, uma notícia chocante chegava. Lucas estava começando a melhorar. O médico, um homem que antes olhava com desapontamento, agora mostrava-se surpreso. A recuperação do menino dava sinais que pareciam sobrenaturais. Maria mal podia crer em tamanho milagre. A cidade se tornava uma tela de pequenas maravilhas, as pessoas murmuravam admiração. Mas a inquietação ainda persistia, era realmente um milagre ou uma simples coincidência? Ela se perguntava, enquanto as vozes da cidade ainda sussurravam sobre o que poderia acontecer a seguir. O que está por vir? Refletia Maria, enquanto a história de fé e luta ainda estava longe do fim. O sol começava a se pôr, e os tons dourados tingiam a cidade de São Miguel. Maria sentava-se na varanda de casa, o olhar perdido nas nuvens que passavam lentamente. Mesmo com a alegria da melhoria de Lucas, uma inquietação a acompanhava. Como poderia tamanha transformação ocorrer? Seria mesmo a intercessão de São Miguel? Ou haveria outra explicação? Determinada a entender, decidiu que precisava voltar à capela. Aquela conexão com o sagrado a chamava cada vez mais, e sua busca por respostas era clara. Não apenas por Lucas, mas por todos aqueles que também enfrentavam suas próprias batalhas.
Com o coração acelerado e a cruz da avó em mãos, Maria se dirigiu novamente para o espaço que agora se tornará seu refúgio. Ao chegar, a capela estava silenciosa, mas uma presença inexplicável permeava o ar, como se algo aguardasse a chegada dela. Ao ajoelhar-se, Maria fechou os olhos e respirou profundamente, entregando suas incertezas ao céu. São Miguel, se é verdade que a luz me alcançou, eu quero saber. Por que, meu filho? Por que nesta cidade? Suas palavras eram impulsos de desespero, mas ao mesmo tempo, gritavam esperança. Nesse silêncio carregado de expectativa, ela começou a ouvir um sussurro. Era suave, quase como uma melodia que dançava entre as paredes da capela. A fé é sempre testada, mas o amor transcende. Não temas, pois a transformação vem do coração. Maria sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela voz, doce e encorajadora, era algo inconfundível. Era como se o próprio São Miguel estivesse lhe falando, afastando as nuvens de dúvida que a cercavam. Em meio à dúvida, ela tinha expectação. Ao abrir os olhos, a luz parecia mais brilhante, as velas dançando em sintonia com o bater do seu coração. A presença de Deus enchia aquele espaço, e ela sabia que estava prestes a receber algo valioso. Em sua mente, vinham lembranças do passado, quando sua avó a ensinara sobre a importância da perseverança na oração. Maria, mesmo na dúvida, continue a crer. É na persistência que encontramos o verdadeiro milagre. Agora, essas palavras ecoavam, tornando-se mantra em sua alma. Com essa convicção renovada, ela se levantou. A energia que fluía através de seu corpo pulsava com força. Maria fez uma oração fervorosa, pedindo não apenas pela cura de Lucas, mas por todos os que necessitavam de um milagre. Senhor, usa-me como canal da tua graça. Que minhas palavras sejam luz para aqueles que jazem na sombra da dor. Nesse momento, uma brisa suave soprou pela capela, como se os anjos respondessem à sua súplica. Maria sentiu uma corrente de amor e paz se espalhando ao seu redor, fazendo seu coração vibrar em sintonia com o divino. Assim que Maria saiu da capela, uma estranha sensação a envolveu, algo monumental estava prestes a acontecer. A cidade, com todos os seus mistérios e histórias, começava a revelar a verdadeira natureza dos acontecimentos. Folhas agitavam-se suavemente, e os pássaros cantavam em uma harmonia quase ensurdecedora. As vozes dos fiéis cresciam ao seu redor, e um novo murmúrio começava a se formar. Quando ela descobriu o plano de Deus, tudo mudaria. Maria sentia que a resposta estava mais próxima do que nunca, mas o próximo passo ainda era envolto em mistério. O que os céus reservavam para ela e para Lucas? A história estava apenas começando a se desenrolar. Enquanto a brisa envolvia Maria, seu coração pulsava em um ritmo acelerado. Aquelas vozes que se elevavam ao seu redor não eram apenas murmúrios, eram clamor e expectativa. Cada palavra parecia mais do que uma simples conversa entre os fiéis. Elas se entrelaçavam, formando um eco que reverberava nas paredes da capela. O que será isso? Pensou Maria, o olhar fixo nos rostos das pessoas. Algumas carregavam lágrimas, outras sorrisos largados, mas todas tinham algo em comum, uma busca pela esperança. A energia que a rodeava era palpável, como se os anjos dançassem entre os congregados. Decidida a compreender o que estava acontecendo, Maria se aproximou de um grupo que se reunirá próximo à entrada da capela. Eram amigos da comunidade, todos com rostos iluminados. Oi, pessoal! O que está acontecendo? Perguntou, um misto de curiosidade e alegria em sua voz. Maria! Você não vai acreditar! Exclamou Ana, uma amiga de longa data. Estávamos orando, e a palavra veio ao nosso encontro. A cura de uma criança doente, sim, e há mais. O Salmo 6 está se tornando um verdadeiro hino entre nós. A cada palavra, um milagre. Os olhos de Maria brilharam. Seu coração palpitou ao ouvir a menção do Salmo, que ressoava dentro dela como um poderoso salmo de intercessão. Cura, transformação, fé. Repetiu consigo mesma, enquanto Ana e os outros compartilhavam testemunhos de cura e libertação que estavam acontecendo naquela mesma noite. Eram relatos que pareciam mais contos de fadas, mas a emoção e a certeza nos rostos de seus amigos a convenciam de que eram verdades vivas.
Mas por que esse salmo, Ana? O que ele diz? Maria queria saber. Escute, Maria. Ouvi o pastor dizer que este salmo fala sobre o clamor à misericórdia de Deus. Quando buscamos sua face com fé, ele nos responde. É um grito poderoso de esperança, um chamado para cura e proteção. Os inimigos temem, porque quando pronunciamos essas palavras com fé, cadenas são quebradas e a luz entra. Aquelas palavras penetraram o coração de Maria. Lembrou-se da vez em que sua avó compartilhou como a oração verdadeira poderia abrir as portas do céu. A fé move montanhas. Quando unimos nossa voz em adoração, as muralhas caem. Ela sussurrou, lembrando-se das lições que herdara. Maria fez um silêncio interno, deixando que as palavras de Ana reverberassem em sua alma. Sentiu uma chama de esperança brotar. Era a certeza de que estariam todos juntos na busca pelo milagre de que tanto precisavam. Foi então que se lembrou de Lucas. Ele também precisaria da força desse salmo. E, nesta conexão, Maria começou a articular uma nova oração. Senhor, revela-me a profundidade do Salmo 6. Que eu seja portadora da tua graça e que, através da minha fé, Lucas e outros possam encontrar a cura e libertação. A atmosfera mudava, e as vozes se levantavam em um clamor significativo. Cura, Senhor! Traz a tua luz sobre nós! O fervor aumentava, e ao olhar para os rostos de seus amigos, Maria viu não apenas fé, mas um exército de intercessores prontos a entrar na batalha espiritual. Mas, no fundo de seu ser, uma nova inquietação brotou. Aquilo era apenas um começo, algo maior estava por vir. Por que o Salmo 6 estava sendo revelado agora? O que os céus pretendiam? Com cada batida de seu coração, a expectativa crescia. As palavras do Senhor ecoavam, a cura não vem apenas do corpo, mas também do espírito. E assim, Maria sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Seu espírito fervilhava, carregando um novo propósito. E, enquanto o grupo se unia para orar em um só clamor, um novo mistério pairava no ar, um convite à jornada da descoberta. O que mais Deus tem reservado para nós? A resposta está mais próxima do que imaginamos. Maria sentiu energia vibrante ao seu redor. As vozes se elevavam, e com elas, a esperança se tornava quase tangível. Um novo fervor tomava conta da capela, enquanto cada clamor ressoava nas paredes, como se as estruturas antigas estivessem se aquecendo com a presença divina. A luz que entrava pelas janelas parecia brilhar ainda mais intensamente, como se os céus estivessem celebrando aquela junção de corações em adoração. A cura vem para aqueles que creem, disse Ana, levantando as mãos para o céu. O gesto de entrega parecia abrir caminho para uma torrente de cura que descia sobre todos. Maria, em sua alma inquieta, fechou os olhos e se deixou levar pela oração coletiva. As palavras ecoavam em sua mente, trazendo à tona lembranças de momentos em que a fé a sustentou nos desafios da vida. Senhor, eu creio. Toca Lucas, cura-o, assim como fizeste com tantas outras vidas aqui hoje. Maria murmurou, mandando sua oração alcançar o amigo. O pensamento de Lucas, tão doente e triste, acendeu uma faísca de determinação em seu coração. Ela queria levantar não só sua voz, mas também sua alma na intercessão. Neste momento, a onda de fé parecia propagar-se como um rio. Outros irmãos começaram a se unir, suas vozes se entrelaçando numa melodia de poder. Cada palavra entoada era uma declaração, cada oração, um mecanismo que quebrava algemas. O grupo se tornava uma só voz, um só propósito. Maria percebeu que a verdadeira batalha espiritual estava sendo travada ali, naquele espaço sagrado, e que todos eram soldados na luta pela cura e libertação. Foi então que ouviu uma voz mais firme entre os murmúrios. Era o pastor, seu semblante iluminado pela convicção que acompanhava suas palavras. O Salmo 6, meus irmãos, nos ensina sobre a profundidade da vulnerabilidade humana, mas também da força que se encontra na rendição a Deus. Nós clamamos por misericórdia, mas também somos chamados a receber sua generosidade. As palavras ressoaram dentro de Maria. Era como se uma porta estivesse se abrindo em seu coração. A vulnerabilidade que todos estavam vivendo a cada oração não era um sinal de fraqueza, mas, sim, um reflexo da coragem que se alimenta na fé.
Era o reconhecimento de que todos precisavam de um milagre, e, mais importante, que a rendição a Deus era o primeiro passo para a transformação. Sentindo a presença do Senhor cercando aquele espaço, Maria tornou a respirar fundo. Ela visualizou Lucas em sua mente, e a imagem se tornou clara, cheia de esperança. Lucas, assim como nós, você é amado. Deus está agindo. A cura já está em andamento. Pensou com fervor. Mas, quando a reunião parecia estar no auge de sua intensidade, uma nuvem de incertezas surgiu na mente de Maria. E se não houvesse cura? E se a dor persistisse? Ela tentou silenciar esses pensamentos, mas um novo sentimento emergiu. Era um convite para se aprofundar mais do que apenas o desejo de cura física, mas uma oportunidade de transformação espiritual. As preces ao seu redor agora soavam mais como um grito coletivo por justiça. E enquanto os corações se uniam, a igreja parecia vibrar em resposta ao chamado divino. O piso da capela sentiu a vibração dos pés que dançavam, as lágrimas eram um testemunho de libertação e as risadas, mesmo em meio à dor, ecoavam como uma doce canção de fé. Maria então fechou os olhos novamente. Poderosa e cautelosa ao mesmo tempo, sabia que o verdadeiro milagre poderia não ser apenas a cura de Lucas, mas uma revelação mais profunda do amor e da graça de Deus que poderia transformar a vida de todos, incluindo a dela. E se a cura não for só física? Perguntou a si mesma. E se a mudança vier de um novo entendimento sobre o amor de Deus? Ela abriu os olhos, sentindo uma alegria inexplicável jorrar em seu ser. Era momento de leveza e liberação. Seus amigos, juntos, eram a prova de que não estavam sozinhos. Estavam unidos na jornada. O que mais Deus quer nos revelar? Cogitou Maria, ansiosa e cheia de esperança. Sabia que aquilo que tinha começado ali era apenas a ponta de um iceberg iminente. As articulações da fé ainda reverberavam, carregando a expectativa de algo completamente novo. E com essa certeza, ela continuou a orar, não só por Lucas, mas por um movimento de cura que explodiria em bênção sem fim. Preparem-se, irmãos. Algo grandioso está à porta. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? A atmosfera na capela estava eletricamente carregada. Cada palavra de oração, cada clamor, parecia criar ondas que reverberavam não apenas nas paredes antigas, mas também na essência de cada coração presente. Maria observava os rostos dos irmãos ao seu redor, cada um refletindo esperança, dor e determinação. Era um espetáculo de fé que pulsava, uma dança de almas em busca de um toque do Criador. Ana, ainda com as mãos levantadas, começou a entoar um canto suave que se misturava aos suspiros e súplicas. A melodia era como um eco do céu, e logo todos se juntaram, estabelecendo uma conexão profunda com o Espírito Santo. Os olhos se fecharam, e as lágrimas começaram a rolar nas faces risonhas. Era um momento de vulnerabilidade coletiva. Cada um ali entregava suas lutas, e isso trazia um alívio quase imediato que preenchia o ambiente. Senhor, venha tocar com seu bálsamo as feridas do nosso irmão Lucas, cantou Maria, sua voz entrelaçando-se com a de Ana, como se fossem uma só. Nós cremos, Senhor, em sua promessa. A cura não é apenas para o corpo, mas para toda a alma. Sussurros de amém se espalhavam, como se cada palavra reafirmasse a verdade de que Deus estava presente. Mas, no fundo de Maria, uma pergunta persistia: e se não acontecer como esperamos? Em vez de se deixar levar por esse pensamento, ela decidiu confrontá-lo com mais fervor. Verdadeiramente, os desafios são grandes, mas nosso Deus é maior. Ele é a luz em meio às trevas. Exclamou o pastor, chamando todos a se unirem em uma roda. Vamos nos unir em intercessão. O que crermos juntos pode mover montanhas. Maria sabia que aquelas palavras exigiam mais de cada um. Era um convite para mergulhar na fé que vai além da lógica. E enquanto a roda se formava, ela sentiu um impulso interior. Juntou as mãos com os irmãos, formando um círculo íntimo de amor e fé. Olhou para os rostos iluminados ao seu redor e, naquele instante, sentiu a união e a força irromper. Era como se uma corrente invisível os ligasse, um elo mais forte que qualquer adversidade. Que as nossas orações sejam como flechas, atingindo os céus.
Maria começou a orar em voz alta. Que cada batida de nosso coração ressoe no trono da graça, e que a cura do nosso querido Lucas seja um testemunho vivo do teu poder. As palavras saíam com tal fervor que pareciam serem absorvidas pelo próprio ar. E, enquanto falava, uma visão começou a se formar. Ela viu Lucas, não mais fraco e doente, mas forte, sorridente e cheio de vida, rodeado pelas cores vibrantes da graça de Deus. A imagem transcendeu sua mente e a envolveu com um calor que brotava do fundo da alma. O pastor, percebendo a atmosfera carregada de expectativa, ergueu a voz ainda mais alto: Meus irmãos, o Senhor está aqui, e o que começamos a clamar em união não se fechará em nossos próprios corações, mas será um eco que ressoará através das gerações. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. A luz da capela parecia brilhar ainda mais forte, e Maria sentiu uma onda de poder descer sobre todos. Foi uma experiência transformadora, o ar pulsava, e as vozes se tornavam cada vez mais fortes, uma sinfonia de fé. Um silêncio repentino caiu sobre o grupo quando alguém começou a falar em línguas, um dom do Espírito que encheu o espaço com uma reverência palpável. As palavras não eram entendidas, mas a presença de Deus se tornou inegável. Todos os olhares se encontraram, e a realização de que estavam todos juntos na mesma experiência espiritual encheu seus corações de alegria. Estamos prestes a ver coisas que nossos olhos nunca viram! Exclamou Ana, com uma certeza que fazia reverberar a esperança. O tempo pareceu parar, e as emoções se elevaram. Maria, sentindo-se invadida pela convicção, sussurrou: O que mais o Senhor ainda quer fazer entre nós? Mal sabia ela que o que estava prestes a ocorrer seria um divisor de águas para sua fé e para a vida de todos naquela capela. Enquanto as vozes continuavam a clamar, o céu parecia se abrir. Uma nova revelação aguardava todos. O que seria? Uma calmaria intensa envolveu a capela, como se a própria criação freasse na expectativa. Os rostos dos irmãos, agora banhados em lágrimas de adoração, refletiam luz, mas uma luz intrínseca, uma presença que preenchia cada canto daquele lugar. Foi nesse silêncio que um sentimento profundo começou a crescer na mente de Maria, uma convicção de que algo divino estava prestes a romper a barreira do natural. O pastor, sentindo a intensidade daquele momento, convidou todos a se sentarem. Irmãos, nos sentimos aqui reunidos por um propósito maior do que podemos imaginar, e, de fato, este é um dia especial. O Senhor trouxe cada um de vocês para que juntos possamos buscar o mistério que Ele deseja revelar, declarou, sua voz ressoando com um fervor que penetrava o algo sombrio que ocorreu. Enquanto isso, Ana, com seus olhos cintilantes de confiança, começou a relembrar o 40º salmo que muitas vezes tinha dado palavras a tantos inúteis. Se me permitem, vamos orar juntos o Salmo 6. É um clamor de nossa alma. É uma súplica por cura e libertação. Sua voz, suave e potente, ecoou pela capela, marcando cada sílaba com um peso de fé. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão atormentados. Uma a uma, as vozes começaram a se unir ali, elevando não apenas as palavras, mas também as emoções que pulsavam no coração de todos. As súplicas, crescendo em intensidade, se tornaram um clamor coletivo. A dor, as feridas de cada um ali, se entrelaçavam em um só propósito. Senhor, escuta a nossa súplica. Cuida de nós, transforma nosso lamento em alegria. Maria sentiu uma leve brisa ao seu redor, como se a resposta de Deus começasse a fluir. As paredes que antes pareciam firmes e imutáveis agora vibravam com uma nova vida. Ela fechou os olhos e pôde sentir, de maneira quase tátil, a presença do Espírito Santo dançando entre eles. Um calor sereno começou a envolver seu coração. Estamos juntos, Senhor. Estamos quebrando correntes que nos aprisionam. Murmurou. E aquele murmúrio fez ecoar um amém que percorreu a capela. De repente, o som de um choro profundo ressoou. Um irmão se levantou, seus olhos cheios de lágrimas, e deixou escapar um grito de libertação. Ele está curando. Eu sinto isso. Ele está tirando todo o meu peso. Aquela voz pulsava, e a capela inteira pareceu reagir àquelas simples palavras.
A certeza de que Deus estava agindo ali se espalhou como fogo. Ana, contagiada por aquele momento poderoso, começou a profetizar: é tempo de cura. É tempo de restaurar. Nosso Senhor não nos deixou, e aquilo que foi perdido será devolvido em dobro. Cada palavra era como uma flecha que atingiu o alvo, e sentindo a unção ali, as pessoas começaram a dançar, a rir e a celebrar, o que muitos consideravam como um tempo de luto. Mas Maria ainda sentia uma inquietação, uma busca interna por algo mais profundo. Se temos cura, se temos alegria, então o que mais ele planejou nesta noite? Onde nos levará essa experiência? A pergunta se insinuou na mente carregada de expectativas. E enquanto a adoração crescia em intensidade, um sussurro divino pairou no ar, prometendo uma descoberta que mudaria tudo para sempre. O que será que ele ainda quer nos mostrar? O que mais está por vir nesta noite abençoada? A resposta ainda esperava para ser revelada, enquanto o céu parecia transbordar de promessas. A atmosfera na capela estava eletricamente carregada. A música suave que tocava ao fundo se intensificou, como se o próprio Espírito estivesse fazendo ecoar a promessa de um renovo divino. As vozes, agora entrelaçadas, formavam um coro de esperança e fervor. Maria podia sentir a vibração do lugar em sua pele. Cada nota, cada louvor, parecia ser uma declaração de guerra contra a opressão e a dor que todos carregavam. Ana, animada pela presença de Deus, exclamou: irmãos, vamos invocar o poder do Salmo 23. Vamos clamar por aquele que é o nosso pastor, aquele que nos conduz a águas tranquilas. Ele é a nossa força, e o que está prestes a acontecer é o que os inimigos temem. Os olhares se encontraram, todos estavam prontos para o que viria. Aquela multidão se unia não apenas em corpo, mas em espírito, criando uma corrente de fé palpável. Maria lembrava-se dos desafios que cada pessoa havia enfrentado, doenças, separações, tristezas. Todos ali eram vencedores com histórias de superação. A adoração, então, se tornou um sangue vital, que corria livre, buscando a libertação de cada um. Maria decidiu se levantar. Ela precisava também liberar o que estava guardado dentro dela. Senhor, sou teu. Liberta meu coração de toda amargura, clamou em alta voz. Sua súplica foi como um grito de guerra, e ressoou pela capela, reinando como um eco profundo. A temperatura no ambiente parecia subir, e a presença do Espírito se misturava ao fervor dos irmãos. O pastor começou a chamar as pessoas a compartilharem suas vitórias. Nós não vamos nos calar. O que Deus fez por nós deve ser celebrado. As reações eram intensas. Um irmão levantou-se e, com um sorriso largo, contou sobre a cura de uma doença que o atormentava há anos. A capela explodiu em aplausos e gritos de júbilo. Outro irmão, com lágrimas nos olhos, testemunhou sua libertação de vícios, e isso ampliou a atmosfera de alegria. Cada testemunho era uma pistola disparando, cheia de fé corajosa. Enquanto as celebrações continuavam, Maria sentiu um chamado. Ela se afastou do grupo e se ajoelhou em um canto da capela. Pai amado, o que mais o Senhor deseja fazer aqui? A pergunta flutuou para o céu, e enquanto Maria buscava em silêncio, algo dentro dela se acendeu. Ela teve uma visão, uma corrente de luz penetrando as sombras e as trevas, guiando os perdidos, libertando os presos. Nesse momento, Ana se aproximou e se ajoelhou ao seu lado. O Senhor está aqui, Marias. Ele quer que todos saibam da liberdade que temos nele. Não tenha medo, compartilhe o que ele te mostrou. Maria sentiu uma onda de coragem. Muitos ainda estão presos à dúvida e ao medo. Precisamos declarar que Deus está aqui para libertar. Assim, levantando a voz mais uma vez, Maria começou a falar sobre a visão que teve, e as palavras fluíram como um rio. Os irmãos começaram a se unir em arrependimento, clamando pela vida e pelo futuro. As lágrimas de adoração não paravam, e o som de intercessão era potente. A capela parecia viver um despertar de esperança, e os cânticos reverberavam e se entrelaçavam como um véu de proteção. Coração com coração, as pessoas encontraram força nas orações. Mas, no fundo, ainda havia uma pergunta pairando no ar. O que estava por vir? O que Deus prometia para eles além daquela noite de celebração e cura? Maria sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando.
De repente, o pastor ergueu as mãos, em um súbito silêncio, disse: "O Senhor quer fazer algo mais nesta noite. Preparem seus corações, pois grandes coisas ainda estão por vir." A expectativa era palpável, criando uma tensão que anunciava a maior revelação de todas. O que mais Deus tinha reservado para eles? A resposta estava prestes a ser revelada, como um raio prestes a iluminar a escuridão. O silêncio que pairava na capela era quase sagrado. Os olhares curiosos se voltaram para o pastor, que tinha um brilho especial nos olhos, como se uma luz celestial o envolvesse. Ele começou a clamar, sua voz ressoando com uma autoridade que só poderia ser de Deus. "Irmãos e irmãs, preparem-se. O Senhor trouxe o Salmo 6. Ele é um clamor poderoso por cura e libertação." A multidão inteira se uniu em um só coração. Maria percebeu como a expectativa crescia. A adoração se tornava mais intensa, vibrando em uníssono com cada palavra do pastor. "Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor", ele proclamou, cada sílaba carregada de fervor. As palavras eram como flechas que penetravam a dor e o desespero de muitos ali. Os rostos de pessoas que eram conhecidas por suas lutas estavam agora afiados em esperança e determinação. Ana subia e descia na fila, como um pequeno furacão de fé. "Vamos clamar, irmãos. Verso por verso, vamos profetizar cura e trazer Nosso Senhor para o meio de nós." Maria sentiu borboletas no estômago, uma mistura de nervosismo e excitação. Aquela era a oportunidade perfeita de testemunhar o que Deus estava fazendo. E nisso, todo o ambiente começou a mudar. As vozes aumentavam em intensidade, criando um ambiente elétrico. "Minha alma está profundamente angustiada, e tu, Senhor, até quando?" ecoou o pastor, a congregação respondendo em uníssono, como um coral poderoso. As palavras transformavam-se em um louvor coletivo, um grito pela justiça divina. "Clamamos por cura!" gritou um homem na linha de trás, e logo outros se juntaram, respondendo à chamada em uma onda de fervor. O que começou como murmúrios se transformou em um clamor uníssono que se elevava a cada segundo, rompendo as barreiras do céu. Ao ouvir todo aquele clamor, Maria se levantou novamente. "Senhor, faz a tua vontade. Liberta aqueles que estão aprisionados em seus medos e angústias." A força de sua voz parecia trazer uma nova dimensão à adoração. Os olhos de todos estavam sobre ela. Em meio à confusão, foi como se uma luz a iluminasse. Uma presença palpável envolveu a capela, como um manto que aquecia cada coração. Ela podia sentir Deus trabalhando, fazendo correr a água da cura por cada veia. Algo estava de fato acontecendo, a cura estava prestes a acontecer, e a adoração se tornava o canal. O pastor então pediu para que todos se colocassem de pé. "Agora, vamos clamar juntos. Curdas a dor, Senhor. Cessa este sofrimento." O som do clamor cresceu, criando um clamor que atravessava as dores dos presentes e aqueles que se encontravam longe. Cada palavra era carregada de poder, a atmosfera estava carregada de algo muito além do que Maria esperava. Era uma batalha espiritual, um chamado à guerra contra os inimigos que todos ali conheciam: ansiedade, depressão, doenças. E então, no auge da oração, uma jovem começou a chorar em voz alta. "Cura, Senhor. Liberta-me de tudo que me aprisiona." Sua súplica foi imediata, impulsionando os outros a orarem mais fervorosamente. O espaço se preencheu com lágrimas, sorrisos e esperanças renovadas. Maria olhou para o alto e viu mais do que só o telhado da capela. Sentiu como se os céus estivessem abertos e a glória de Deus estivesse prestes a se manifestar ainda mais. Havia uma expectativa, um clamor divino pairando. Mas uma dúvida ressoou dentro dela: até onde essa libertação os levaria? A pergunta consumia enquanto via novos rostos se juntando ao clamor, cada um trazendo suas próprias histórias de dor e esperança. O que mais Deus tinha preparado naquela noite incendiada pela fé? O pastor então pediu que todos se fizessem em círculo, de mãos dadas, simbolizando a unidade do corpo de Cristo. Estamos entrando em um momento de revelação e cura profunda. Preparem-se para o que Deus está prestes a revelar. Ela mal podia processar a magnitude do que estava prestes a acontecer. As paredes da capela tremiam de expectativa. O que será que Deus revelaria a seguir?
Quando as mãos se uniram, um calor intenso começou a circular entre os presentes. Sentia-se uma presença que os envolvia, uma energia divina que reunia suas almas. Maria pôde ver algumas lágrimas pela sala, mas ali não havia tristeza, era unicamente a manifestação de um desejo profundo por transformação. O pastor, com uma expressão de determinação, começou a orar em voz alta. Senhor, que a tua luz brilhe sobre cada coração angustiado, que a tua presença inunde cada mente atormentada. Sua voz ecoava, ponteando através do clamor, preenchendo cada canto da capela com verdade e esperança. Logo, uma espécie de sintonia perfeita se estabeleceu. As pessoas respiravam no mesmo ritmo. O tempo parecia desacelerar. Maria sentiu como se, neste momento, toda a sua vida e todo o seu ser estivesse sendo alicerçado em algo sublime, em algo eterno. Cada súplica coletiva se misturava em uma só. Liberta-nos, Senhor! Clamava a multidão, em um eco poderoso. Ana, em sua ansiedade de fé, começava a falar em línguas. Suas palavras eletrizavam a atmosfera, despertando algo novo. As vozes se entrelaçavam, agora misturadas à música do céu, revelando segredos que só o Senhor poderia entender. O poder do Espírito Santo começava a transbordar, e Maria se sentiu tomada por um desejo ardente de compartilhar sua própria dor, suas próprias fraquezas. Tu és a nossa cura, Senhor. Faz de mim um vaso de bênçãos. Maria clamou, sem se importar com os olhares. E quando disse isso, sentiu que algo se partia dentro de si. Ela largou suas inseguranças, se despindo da dor que carregava por tanto tempo. A adoração se intensificava, gritos de alegria agora superavam os de angústia. Então, o pastor olhou fixamente para ela, como se estivesse vendo diretamente em seu coração. Maria, o Senhor deseja usar você. Ele está preparando algo grande, algo que vai além de suas expectativas. Essas palavras a assaltaram como um raio, fazendo seu corpo vibrar. O que Deus tinha planejado para ela? O que mais ali estava a caminho? O clima na capela estava diferente, quase mágico. A atmosfera era tão espessa que Maria mal conseguia discernir onde terminava seu ser e onde começava a presença de Deus. Cada pessoa ali, agora unida em um só espírito, parecia refletir um pedaço da glória divina. A fé estava se manifestando, e o medo se dissipava como fumaça ao vento. Depois de um momento de adoração intensa, o pastor solicitou que cada um se voltasse em direção a quem estava ao seu lado, compartilhando palavras de encorajamento. Diga ao seu irmão: você é livre. Você é curado. Era como se todos estivessem usando a voz de Deus, e as declarações de libertação se multiplicavam, ecoando em todos os cantos da capela. Maria então olhou nos olhos de uma mulher ao seu lado, uma expressão de dor visível em seu rosto. Você é livre. Maria disse com certeza, acreditando naquele poder. A mulher começou a chorar. E a cada lágrima que caía, era como se uma camada de dor se dissolvesse. A adoração continuava, mas a lembrança de suas dúvidas ainda pairava sobre ela. Embora houvesse uma alegria contagiante ao seu redor, uma parte de seu coração ainda queria saber o que estava por vir. O que significava essa liberdade em ação? Havia mais, e justo nesse momento, o pastor, guiado por uma inspiração divina, pediu que todos se sentassem, contemplando em silêncio a presença do Senhor. A capela parecia ter sido transportada para outro nível espiritual. As almas estavam abertas, prontas para receber algo grandioso. Ele olhou em volta, e disse: preparem-se, pois a revelação do que Deus está prestes a fazer pode mudar suas vidas para sempre. Maria segurou a mão da mulher ao seu lado e ambas, no mesmo silêncio expectante, sentiram o peso da expectativa. O que viria a seguir? Quais seriam as novas revelações que Deus tinha preparado? O coração de Maria pulsava forte, e sua mente estava cheia de perguntas. E, nesse silêncio sagrado, ela soube que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A noite na capela de São Miguel se tornará um palco de milagres. Lábios se uniram em oração e corações se entrelaçaram em esperança. Quando a presença de Deus desceu ali, Maria sentiu um calor penetrante atravessando seu ser. Era um amor profundo e transformador, cercando cada fiel, sufocando qualquer sombra de dúvida que ainda estivesse no ar. O pastor,
com os olhos brilhando de fervor divino, ergueu as mãos. O Senhor está nos chamando para um novo nível de fé. Algo grandioso está prestes a acontecer. Sua voz ressoou como um trovão, e um arrepio percorreu a capela. Maria olhou ao seu redor. Cada rosto era um eco da esperança dela, cada lágrima, uma súplica sincera. O que antes eram murmúrios de incerteza se transformou em um cântico de certeza. E, enquanto ela fechava os olhos, sentiu a continuidade da adoração, um espírito de unidade, como se todos ali fossem uma só voz clamando por cura e libertação. De repente, uma luz intensa iluminou o altar. Era como se os céus tivessem aberto, majestosos e magníficos. O pastor olhou para cima, e uma expressão de assombro tomou conta de seu rosto. A glória do Senhor está sobre nós. Gritos de alegria e louvor ecoaram, e as vozes se uniram numa sinfonia de adoração. Maria, tomada pela emoção, lembrou-se da visão que teve uma corrente de luz rompendo as trevas e trazendo liberdade. Decidida, levantou-se novamente. Senhor, que essa luz atinja todos os cantos da cidade. Que a cura não seja apenas para nós, mas que ressoe em cada lar, em cada coração que sofre. Sua voz subiu em um clamor, e a certeza de que seu pedido era ouvido preenchia o espaço como um bálsamo. O pastor conclamou todos a permanecerem em intercessão. Irmãos, vamos clamar pelo nosso próximo. Vamos nos tornar instrumentos de cura e transformação. Maria sentiu que aquelas palavras eram para ela também. Algo a impulsionava a se levantar mais uma vez. Vamos fazer isso juntos. Que a fé de cada um aqui se torne um solo fértil para o milagre do outro. Ela começou a caminhar pela capela, tocando os ombros dos irmãos, orando por eles, entregando suas angústias e renovando promessas. Em cada toque, havia uma transferência de fé, de esperança, de cura. As pessoas choravam, mas agora eram lágrimas de alegria e libertação. Naquele ambiente sagrado, uma nova compreensão se formava. Era hora de reconhecer que a cura não era apenas física, mas espiritual, emocional, e que o verdadeiro milagre passava por um renascimento, um novo despertar. Maria agora entendia, era uma jornada de todos, não só sua. Com um clamor coletivo, todos se voltaram para os rostos aflitos, proclamando: Você é livre! A dor não terá domínio sobre você. A capela pulsava com palavras de encorajamento, e cada declaração ressoava como um sino de vitória. Mas, algo ainda pulsava dentro de Maria. Que transformação, Senhor! O que mais teremos aqui esta noite? Com essa pergunta queimando dentro dela, continuou a orar, sem se dar conta do quão forte a presença de Deus estava se manifestando. Então, a jovem que antes estava em lágrimas começou a dançar, os pés deslizando pelo chão da capela, e, logo, outros a acompanharam. Maria observou com amor e alegria. A adoração as tocava, e a liberdade estava se espalhando, como o brilho do sol após dias de chuva intensa. No centro dessa celebração, Maria percebeu que a cura de Lucas estava mais próxima do que se poderia imaginar. Senhor, que a cura dele seja um testemunho do teu poder! Exclamou, sentindo-se conectada àquele movimento de fé. De repente, o pastor se aproximou de Maria. Deus a escolheu, minha irmã. Você traz em si o desejo de interceder. Como porta-voz do Senhor, Ele a está chamando para ser um farol de esperança e cura para a sua comunidade. Ele quer que você compartilhe seu testemunho. Foi um estalo profundo. Maria olhou ao redor e viu as luzes e expressões repletas de fé. Ali estava a verdade, as histórias de dor, milagres e superações eram também um chamado para que ela não se calasse, mas erguesse a voz. Sim, eu aceito. Senhor, usai-me como um canal de tua graça. Bradou, sentindo um novo fôlego de vida. Ela começou a compartilhar o que havia vivido, o caminho de luta e a renovação pela fé. Enquanto falava, a presença de Deus inundou o ambiente. Quando terminou, um clamor ressoou na capela, uma onda de gritos de glória. Amém! Amém! Santo é o Senhor! E, naquele momento exato, Maria sentiu uma paz inundar seu coração. Lucas já estava curado. A luz já tinha chegado ao seu filho como um presente do céu. A transformação estava completa.
Eram gritos de adoração, que ecoavam como uma sinfonia celestial, abrindo portas e invadindo vidas. Assim, o que começou como uma busca por cura pessoal se transformou num testemunho coletivo de fé e libertação. A pequena cidade de São Miguel irradiava a luz de Deus, uma luz que não apenas curava, mas transformava vidas inteiras. E naquela noite de comunhão, Maria entendeu, o maior milagre não era apenas para um, mas era sobre a comunidade linda que estava se formando, levando cada um a um novo nível de fé. Então, ao final daquela reunião poderosa, Maria enfrentou a alegria e certeza que prometiam ser eternas. Armou-se de coragem e gratidão. Esse é o meu chamado. A vitória é nossa. O que mais Deus tem para nos revelar? E com essa pergunta ressoando em sua alma, um novo capítulo começava, despontando em esperança, cura e renovação. Era o início de um outrora incrível, e cada coração ali convivia com uma certeza: Deus estava em movimento, e coisas grandiosas estavam por vir. Agora, querido irmão e irmã de fé, é a sua vez de se conectar a essa corrente de milagres. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e propagar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos transformar vidas com a força da fé.